Olá, você entrou no canal Encara do Sobrenatural, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E seguinte, meus irmãos, mais um da série Quem Lacra Não Lucra. A Globoplay também entra aí na lista das empresas que tentaram lacrar, né? Não respeitar a opinião do público, a moral, os bons costumes das famílias brasileiras e começa a amargar aí prejuízo na casa dos bilhões. Essa é a Globoplay, né? A Globo, que tem a sua emissora aqui, a poderosa no país, apesar de toda a baixa audiência, né? Tá sendo aí injetado muitos milhões dos cofres públicos nela, né? Infelizmente. Mas mesmo assim não é o suficiente para suprir aquela audiência, a grana que vinha com aquela audiência sua, minha, de tantas pessoas que deixaram, né, de ver essa emissora, perderam a credibilidade nela, né? Muita manipulação, muita mentira ao longo dos anos, o resultado foi terrível. Então ela está desesperada nesse momento. Você sabe que ela investiu pesado, né, na sua plataforma digital, esperando ter um retorno para isso, né? Eu vi até eles falando, não, a gente está aí tirando as nossas rádios, vendemos a nossa sede, mas estamos investindo pesado aí no futuro, né? E o futuro seria uma plataforma digital da emissora. E não está saindo bem como eles esperavam, meus irmãos. O desespero é tão grande, só para você ter uma noção, né? Tem essa matéria aqui também do nosso irmão, ele mandou duas matérias excelentes aqui, né, do Pedro Nevede, ele mandou três na verdade, que eu nem vou entrar em detalhes, mas eu só vou ler aqui o título antes da gente ver a matéria central. Globoplay desnuda veteranos e mostra, né, intimidade mais real do que na TV aberta, né? Então o desespero deles para tentar fazer com que você volte a assisti-los, ó, é uma pouca vergonha, só podia vir, né? Não é à toa que a gente chama de rede podre, né? E o desespero tá aí, ó. Enviada também pelo nosso irmão Pedro Nevete, que fica aqui um abraço forte a ele. Globoplay pode ter dado prejuízo de mais de 16 bilhões. Não é milhões não, mano. Não é milhões, que é muito dinheiro já. São bilhões a Globo. Jornalista afirma que a stream virou um ralo de dinheiro, ou seja, o dinheiro tá escorrendo ali, meu irmão, tá indo embora, né? Ao invés de ser a salvação que o Grupo Globo esperava, tá sendo justamente o contrário. Aquele buraco negro que tá sugando tudo. Deixa eu ler aqui a matéria, né, que é da revista Oeste, e ela diz o seguinte, ó, a Globoplay pode ter dado prejuízo de 11 bilhões a 16,8 bilhões. O prejuízo é muito grande à Rede Globo desde 2015. O possível rombo nos caixas da empresa de comunicação foi divulgado na última semana pelo colunista de TV Ricardo Feltre em seu canal no YouTube. 7 anos após sua criação, o serviço do stream da Globoplay é talvez a principal aposta da Globo no futuro. Mas tem um problema, disse Feltre em vídeo. O setor se tornou um ralo de dinheiro, prosseguiu o jornalista. Meus irmãos, só explicar só um pouquinho por que isso acontece. Eu resolvi aqui, né, pra não dizer, poxa, Davi, você só vive no passado, vendo séries antigas. Eu até falei pra vocês que estava assistindo Black Kamen Rider esses dias. E quando eu procuro alguma coisa pra assistir, filme, seja o que for, eu procuro as coisas antigas, né? Porque sempre esses personagens lacradores. Mas esses dias eu digo, não, vou dar uma chance a algo novo que esteja sendo produzido agora, pra ver se é isso tudo, né? Então eu peguei uma série que está sendo exibida pela Globoplay, que se chama Origem, né? É aquela série do tipo Lost, né? Que você fica tentando entender as coisas loucas que vão acontecendo. Dá pra entender na série que eles, tipo, faleceram e estão numa espécie de purgatório, só que eles não sabem, né? E é interessante a série. No primeiro capítulo você é apresentado a alguns personagens, né? Inclusive tem uma paramédica ali que vai ao trailer, nem conhece a criança, mas ela fica lá lutando pra salvar. E uma personagem que parece ser uma das principais, né? Personagem bem legal. Aí você diz, poxa, mano, que legal esse personagem. Corajosa, né? Não veio com nenhuma lacração, tudo massa, tudo beleza. Aí quando é no quarto episódio, mais ou menos, né? Que você já tá gostando dos personagens, aí ela diz, sem mais nem menos, né? Que é colorida. Cara, nada contra isso, já falei pra vocês. Mas a forma como eles fazem é canalha, meus irmãos. É uma forçação de barra tão grande que faz as pessoas perderem o interesse nessas novas séries, porque não cativa. Chega um determinado momento, mais pra frente, e sempre tem que ter aquela adolescente problema, revoltada, que os pais não param de tentar agradar, né? Ao invés de corrigir, não, o tempo todo tentando agradar como se fossem serviçais dela. Ela escolhe até ficar na colônia, que era um lugar na própria cidade vista como ruim, né? Porque as pessoas ficariam ali com as suas intimidades livres, né? Fazendo o que quer um com o outro ali. As pessoas da cidade veem aquele lugar assim. A menina opta por ficar lá, né? E aí quebra a cara, não vou contar como acontece, mas ela quebra a cara
E os pais, em vez de dizer, olha aí, o que é que você fez? Não, começam a pedir desculpa, ajeitar a moleca. E enquanto as coisas só pioram, o mundo literalmente tá acabando e os caras lá. E aí você fica, mano, por que eu tô sendo forçado a ver essa porcaria? Eu tava assistindo e conversando isso com a minha esposa, eu digo, vê, como é que você consegue ficar cativado em uma série? Eu já não vou assistir a segunda temporada. Porque você se aborrece, meus irmãos, porque eles te forçam a ouvir, né, coisas que você não concorda. Antigamente, eu já disse a vocês, as coisas eram feitas como: olha, eu preciso fazer com que isso dê audiência. Como é que o povo pensa? Fazia pesquisas na rua. Qual é o personagem legal que você mais curte? Acontecia isso até em programa de auditório. Pra que era feito aquilo ali? Pra ver quais eram as tendências, o que é que a galera tava curtindo. E aí criava-se os outros personagens baseado nisso, no gosto da população. Se tem 3 ou 4 personagens, então aquelas 3 ou 4 coisas que as pessoas gostam mais, você coloca. Mas os caras não querem saber mais disso, eles simplesmente estão interessados em lacrar. Pegam boas histórias e desgraçam o elenco e as pessoas estão desligando os aparelhos, vão ver uma série mais antiga. Então a Globoplay achou que não, eu meto dinheiro aí, eu invisto pesado, basta ter gráfico bom. Tem games mesmo, meus irmãos, eu tenho um canal de game, mas que eu não vou jogar simplesmente por causa da lacração. Jamais jogarei. Por exemplo, The Last of Us, não jogarei jamais, não assistirei a série, porque eu já sei que isso é uma lacração só. Tem coisa melhor pra eu ver. E como eu, meus irmãos, muitos estão fazendo e por isso aparece esse prejuízo. Antigamente, eu lembro quando eu conversava com alguns amigos aqui mesmo, né? E eles diziam, olha, se tiver gráfico, meu irmão, uma boa jogabilidade, as pessoas não estão nem aí pra história. Tá aí, né? A prova que eles estavam redondamente e quadradamente enganados. Se os personagens não têm uma boa história, se você não se identifica com eles, se eles são o avesso de todos os seus valores, do que você gosta, esses personagens serão deixados de lado, não importa o quanto seja investido. Não importa o quanto eles tentem mascarar, impulsionando, fazendo campanha paga, não adianta. A verdade é essa. Então, continuando aqui, Feltri ouviu fontes da área da tecnologia, entende do serviço da stream para chegar à conclusão. Porém, os especialistas ouvidos por eles revelaram que a estimativa pode estar subestimada, de modo que o prejuízo da Globo, por causa do Globoplay, pode ter ultrapassado os 16,8 bilhões. Especialistas em balanços financeiros acreditam ser possível que a Globo esteja ocultando os valores do prejuízo em suas prestações anuais de contas, graças à nova World, uma só Globo, em que os números se misturam. E, por exemplo, no balanço de 2022, a palavra Globoplay só aparece 3 vezes em todas essas notas explicativas, sem nada financeiro vinculado, explicou Feltri. Além disso, a Globoplay teria cerca de 30 milhões de usuários únicos ativos no Brasil. Porém, a rede não divulga quantos deles são pagantes, já que é possível ter uma conta gratuita com a programação aberta da emissora dentro do streaming. A Globoplay teria apenas 0,8% da audiência do serviço de streaming, segundo o ranking apresentado pelo jornalista. O YouTube tem 14,1%, a Netflix surge na segunda colocação, 4,2%, o Prime da Amazon aparece com 0,5%. Você vê o YouTube, né? O YouTube aí, com pessoas comuns, falando pelo menos parecido com o que você pensa, né? Em primeiro lugar, sem nenhuma grande produção envolvida nisso. Então isso aqui, meu irmão, é um tapa na cara, entende? Porque esse pessoal não entende que não adianta o talento dos atores e atrizes envolvidas nessas séries, não interessa. As pessoas estão cansando, as pessoas estão perdendo a paciência. Porque muitas vezes, meus irmãos, você chega cansado do trabalho, você pega seu filho, sua filha, a esposa, senta-se no sofá da sua casa. Não, vamos passar um tempo, a gente tenta fazer isso. Embora seja corrida demais a agenda hoje em dia, né, de todos nós, a luta pela sobrevivência literalmente, mas você sempre tem aquela humanidade e diz, mano, se também não der pra eu fazer isso, não vale a pena, né? Você senta-se ali, pede uma pizza, sei lá, comer umas porcarias, vamos sentar aqui. Aí saiu esse filme novo, ó, com uma temática que você gosta, né, com as histórias que você gosta. Aí você chega lá, o personagem, meu irmão, dá uma lacrada com 15 minutos, 20 minutos de série. Por exemplo, essa série Origem, né, que eu pretendia, porque eu amo histórias assim de ficção científica, eu ia assistir todo. Eu já não vou mais, já não quero saber mais disso, desse troço. Então é menos um ponto que eles perdem ali. Aí um ponto aqui, outro ponto ali, mais outro acolá. E quando você vai ver, tá aí, ó, 16 bilhões de prejuízo. E aí? Por que é que eles insistem nisso? Aí, meu irmão, é quando a gente dá aquela velha risada, né? Aquela gargalhada, aquele sorrisinho de lado assim, do gado, né, meus irmãos? Que acha que não. Aí é só empresas, né, lacradoras,
preocupadas aí em passar as suas ideias, mas eles querem ter lucro. Claro que eles querem ter lucro. Mas mesmo que eles não tenham, há quem pague por trás disso. Ainda que a própria empresa se dilua, logo outra assumirá a sua função. Porque para eles, meus irmãos, as metas que eles têm para implementar na sociedade, elas não podem ser mudadas. É o Deep State, o Estado da Sombra, chame como você quiser, senhores do mundo. Mas existe isso, meus irmãos. Eles pagam. Infelizmente, essas empresas já teriam recuado há muitos anos atrás. Que não é de agora esses prejuízos, eles agora estão aparecendo, né, porque nós temos mais meios de ver isso acontecer. Mas esses prejuízos já são de muito tempo. As próprias novelas da Rede Globo, que sempre foi a galinha dos ovos de ouro dela, elas vêm ano após ano, década após década, perdendo audiência justamente por causa dessas ideologias que a Globo vai enfiando ali, né, que a Globo vem enfiando nas suas tramas. Então ela vem perdendo audiência, aí você pergunta, mas por que ela não faz? Ela desaprendeu a fazer a novela como antes? Ainda quando vai fazer um remake, coloca lacração dentro. Por que ela faz isso? Aí, meu irmão, é a questão das privatizações. Os grandes grupos financeiros que estão por trás desses planos compraram as principais empresas do mundo. Os serviços essenciais do mundo. O Brasil não é diferente. E sendo donos dos serviços essenciais, nós trabalharemos para pagar. Eles não precisam mais nos agradar com outros produtos e outros serviços, já que o poder sobre nós já está garantido com essas empresas de serviços essenciais na mão deles. Você vê que a solução, né, para tudo que está acontecendo, e é por isso que a gente vê os dois lados do sistema trabalhando, quem está desperto pode ver isso. Sem um, não existiria o outro. O que está aí agora, por exemplo, aqui no país, ele vai endividar a nossa nação até ela quebrar. O outro, quando entrar de novo, e vai, daqui a 4 anos, não sei, mas vai voltar. E quando ele voltar, ele já vai ter o alvará, a aprovação das próprias pessoas, dizendo, olha, nós já sofremos o bastante, a gente sabe o que é isso, pode entregar tudo até de graça. Nós não queremos mais o Estado controlando essas coisas. E aí o Estado entregar concessão para quem? Para o povo? Não. Para o empresário que cresce e se desenvolve aqui, que cada vez é mais difícil? Jamais. Ele vai passar para os seus amigos do rei, esses grandes grupos financeiros, 3 ou 4 partições deles próprios, fingir uma falsa competição, tabelarão os preços e continuarão sendo cada vez mais poderosos. É isso, meus irmãos. É simplesmente isso. A gente faz a nossa parte aqui, né? Apesar de toda a restrição, a gente tenta aqui sempre conscientizar cada vez mais meus irmãos. É difícil quando você vê um canal com 600 mil inscritos, o teu vídeo todo legal, e você vê que a plataforma recomendou o vídeo. Não é nem mandar notificação, é recomendar para 3 mil pessoas no meio de 611 mil. Assim, família, é de jogar mesmo, né? A peteca no chão, meu irmão. Literalmente é de desistir. Mas enfim, né? A gente vai junto aqui, seguindo em frente. Eu peço que você compartilhe, mostre para mais pessoas, para que o trabalho continue, meus irmãos. Fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!